semanas aqui mais uma vez do portal engenharias.org. Estou aqui com o Rodrigo Machado, aqui do CTE. Centro de Treinamento Estúdio. Claro, antes de a gente começar o vídeo, dá o like no vídeo aí para você não esquecer depois, se inscreve no canal, mas o principal é o seu comentário. É através do seu comentário que a gente fica sabendo o que você pensa e a gente traz conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então, Rodrigo, tá uma onda aí de uma galera querendo acabar com os conselhos, né, de engenharia, CREA, CONFEA, e questionando, né, a eficiência desses conselhos. Primeiro eu quero saber de você se é possível que se acabe com os conselhos, e queria que você falasse um pouquinho também. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre 20% da ART que vai para a mútua, né? Para quem não viu o vídeo, vai estar no card ou na descrição do vídeo aqui. Eu queria que você falasse sobre os 80%. Beleza. É um assunto polêmico pra caramba, mas pessoal, especialista, 18 anos de CREA, e ele é o cara para poder conversar sobre isso com vocês, beleza? Prazer estar aqui no engenharias.org. Prazer, Renato. Bom, Renato, é o seguinte, os conselhos foram criados aí ao longo dos anos, né? O sistema CONFEA-CREA foi criado aí, a última regulamentação é de 1966, mas ele foi criado lá na década de 30. E a ideia do conselho, ele é uma autorregulação. Por que é autorregulação? Porque são os próprios profissionais que fazem a gestão desse processo. De forma democrática, eleito, né, pelo voto do profissional, no caso do CONFEA-CREA é facultativo, em alguns conselhos é obrigatório, como por exemplo a OAB, CAL, Conselho de Arquitetura Urbanismo. Alguns são obrigatórios, alguns são facultativos. No caso do CREA, é facultativo, que dá uma participação até ruim, pequena, dos profissionais, enfim. Então, os conselhos eles têm um papel relevante, por quê? Porque, na verdade, eles não são para não confundir eles com sindicatos. Os sindicatos são também entidades corporativas, né? E associações profissionais também são entidades de classe que reúnem os profissionais. Mas o conselho é um organismo da sociedade. Então, ele é uma autorregulação dos profissionais que o Estado outorga para que eles cumpram o papel de fiscalizar. Então, ele é um órgão que tem, alguns dizem que não, mas ele tem, de certa forma, um poder de polícia administrativa. Então, ele pode cercear a liberdade profissional, balizar a atividade profissional, né? Por quê? Essa é uma discussão interessante. Nós estamos vivendo um momento político em que se discute a questão das liberdades, da liberdade, menos Estado. É uma discussão, um debate sobre isso, que é saudável o debate. Até que ponto o Estado tem que regular, enfim. Só que a atividade do engenheiro, outro dia o líder do grupo de engenharia, o Dr. Pedro Celestino, até fez um vídeo, que está aqui também no engenharias.org, para quem quiser assistir, falando que a Constituição garante o livre exercício profissional, no seu artigo 9º, se eu não me engano, né? E fala que o associativismo é voluntário. Bom, conselho não é uma associação voluntária, que você quer ou não se associar. O conselho é um organismo de Estado, criado por lei, né? Portanto, ele não pode ser de uma hora para outra suprimido, né? Como está se discutindo agora. Os conselhos, por exemplo, agora populares de políticas públicas, né? Meio ambiente, cidades, saúde, educação, acabaram de usar a STF garantindo que para acabar você tem que passar pelo Congresso. Por quê? Porque foi o Congresso que criou por lei. Então, os conselhos profissionais também são criados por lei no Congresso. Então, para você acabar com o conselho, você teria que passar também no Congresso uma lei. Eu acho difícil. Tanto as categorias que estão organizadas no conselho e a sociedade, por exemplo, um síndico, um administrador predial, um síndico, se for consultar ele, se ele prefere, eu quero contratar um engenheiro para fazer a manutenção, a vistoria, será que ele não quer o respaldo do CREA para dizer se aquele profissional é habilitado ou não? Por quê? Porque o síndico responde civil e criminalmente pelo Código, né, inclusive pelo Código Civil, ele tem uma responsabilidade civil, né, sobre a coletividade ali que ele administra. Então ele vai querer ter sim um profissional habilitado para poder fazer o trabalho. E o conselho tem muita função essa função, amigo. Agora a gente acabou de ter uma conversa com o presidente do CREA e ele falou o seguinte, inclusive, né, que existem engenheiros que estão trabalhando e não tem CREA. Exatamente, é uma quantidade grande, né? Isso. Que acham que talvez tenham sido contaminados, alguns, não estou dizendo todos, né? Sindicato agora é facultativo, eu não pago mais o imposto sindical e eu me associo se eu quiser. Então o conselho também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acabaram que dificultaram esse modelo, né?
Então, por mais, voltando à fala lá do presidente do Clube de Engenharia, por mais que o exercício seja livre, e é verdade, livre no seguinte sentido, na relação contratante-contratado, eu presto serviço ou não se eu quiser, eu não sou obrigado a prestar um serviço. Nesse sentido, ele é livre. Né? Quer dizer, é uma ação profissional liberal. Eu sou um liberal ou eu sou contratado de uma empresa para exercer uma atividade. Ora, isso não quer dizer que a atividade profissional que eu desempenho não tenha repercussões na sociedade. Ela é livre, porém, ela tem uma pegada, ela tem um impacto na sociedade. Um impacto na área ambiental, um impacto, eu posso estar jogando resíduo, eu posso estar gerando risco. Então, se eu estou fazendo a manutenção de um prédio, eu posso estar gerando, por exemplo, um risco ao transeunte que está passando, um risco à vizinhança. Se eu estou demolindo uma edificação, eu posso estar causando um dano ali ao entorno. Os prédios caíram agora na região. Os prédios caíram agora na Museu. Então, assim, exatamente. Teve aqui 13 de maio também. 13 de maio, teve na Tiradentes explosão de gás. Enfim, só para citar, a Boate Kiss, que foi, né, internacionalmente, né, 200 e poucas pessoas morreram. Então, assim, existe uma relação contratual, né, entre o prestador de serviço e o tomador de serviço no mundo privado, ok. Só que a atividade técnica ela tem um impacto na sociedade, por isso que ela tem que ter controle social. E os conselhos existem para garantir esse controle social. Ou seja, é ineficiente? Sim, muitas vezes é ineficiente. Parte do Estado é ineficiente, é verdade, nós temos que reformar o sistema. Então você falou da ART, 20% vai para uma caixa de assistência, que é um benefício para os profissionais. O vídeo está aqui na descrição, pessoal. O vídeo bem detalhado em relação ao mútuo, tá? Isso. E uma parte vai para se não me engano, acho que vai uma parte para o Confea também, né? Uma parte para a mútua, exatamente. E fica uma parte, 65%, no CREA. Bom, esse valor, ele financia uma estrutura funcional que mantém esses dados, lança esses dados, né? Um cadastro, é um cartório, né? Então ela lança esse cadastro, que é uma forma, você não tem como fiscalizar se você não tiver uma base cadastral. Se ele está falando de controle social, você tem que ter uma base cadastral dessas atividades. E ela é autodeclaratória, então o profissional declara aquilo, mas ali tem informações de contratante, de contratado, da atividade, da data, do valor. Então aquilo tem efeito contratual. E aquilo é um conceito que pouca gente usa nesse universo aí de ART para o CREA, RRT para o CRAU, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, e o TRT para os técnicos, que acaba de ser criado. Isso dá uma rastreabilidade para a atividade técnica. Para que rastreabilidade? TRT quer dizer o quê? Termo de responsabilidade técnica. Então a gente tem a anotação de responsabilidade técnica, e o registro e o termo de responsabilidade técnica para cada categoria. Então isso dá uma rastreabilidade da atividade. Para que rastrear? Para que em acontecendo um dano à sociedade eu possa responsabilizar o início e fim de quem é o profissional que está envolvido naquilo. Por quê? Porque os conselhos têm esse papel de proteger a sociedade. Ou seja, ele valoriza a profissão, protegendo a sociedade. Então ele exerce um controle social sobre a atividade. É uma regulação, é um órgão regulador. Assim como tem um órgão ambiental, assim como tem a prefeitura que regula o uso e ocupação do solo. Como usar desse dinheiro? A repartição disso aí. Você que tem 18 anos de CREA, tem certa experiência. Pois é. E mata a curiosidade do pessoal, porque assim, com certeza se a gente ficar sem falar disso, vai chover comentário perguntando. Claro. Então, há uma dúvida grande, eu já em vídeo também lá do nosso canal, da Eduquinet, que é uma plataforma. Vou botar aqui a descrição do vídeo, o link no vídeo também. Isso. Houve uma discussão sobre, não, mas já recebe dinheiro do Estado, por que a gente tem que pagar também? Não, os conselhos não recebem, é uma dúvida isso. Os conselhos não recebem dinheiro nenhum do Tesouro, do Estado, é uma autarquia federal, chama-se autarquia especial. Por que é especial? Porque ela tem uma função específica, de uma categoria, de um grupo de atividade profissional, e só vive, ela sobrevive, é financiada pelos emolumentos e taxas daquela atividade. Então é a anuidade profissional e as ARTs ou certidões, enfim, alguns outros emolumentos que são feitos. Sim, ela é um cartório, vamos dizer assim, porque ele documenta e dá fé pública a essas atividades, que serve para um monte de coisa. Por exemplo, a ART que você documenta lá, ou RRT ou o TRT, ele é espelhado num acervo técnico. Então ele gera um acervo técnico profissional que o profissional usa por lei para participar através de empresas em licitações públicas. Então, a lei de licitações exige, às vezes, a comprovação de competência técnica através do acervo técnico que esses conselhos dão. Então, ser especialista em
certa área e tem Certa como área. provar através Exato, do seu acervo técnico que é feito através das RTs. Então, assim, ela tem esse benefício. Ela é um instrumento de controle social também, por quê? Porque o contratante, ele pode chegar ao profissional, não, me dá a RT da sua atividade, porque eu quero me documentar e eu estou transferindo para você a responsabilidade técnica, porque eu sou leigo. Então, o profissional me dá a RT dessa atividade, ou seja, informa ao CREA que você está prestando serviço. Por quê? Porque se tiver um dano, a rastreabilidade vai apontar a responsabilidade para você. Então, ela tem esse controle social. O órgão regulador, que é o administrador público, ele também tem. Ele vai se licenciar uma atividade, então a RT é uma forma dele rastrear a atividade daquela atividade pública, um licenciamento de uma obra, de uma atividade poluente, enfim. Então tem a RT que dá rastreabilidade. Ou seja, mas para você documentar isso no órgão, o órgão tem um conjunto. Você tem um sistema de informática. Para onde vai o dinheiro? Você tem um sistema de informática, você tem um sistema de fiscalização, você tem um grupo lá de analistas que analisam se um atestado que você prestou serviço para outra empresa, ela emitiu um atestado de capacidade técnica, ou seja, vinculado a uma RT, né, que você fez para ela. E aí ela apresenta aquele atestado ao CREA para que o CREA dê validade àquilo para ela participar de uma licitação pública. Você tem que ter um analista lá para verificar se realmente aquela atividade foi desempenhada, se o atestado está de acordo com aquilo que foi declarado ao CREA. Então existe uma análise para aquilo. Isso custa dinheiro, um funcionário que está lá, ele é um analista técnico. Você tem um fiscal que vai verificar se a RT está condizente com a atividade que está sendo desempenhada. Isso custa dinheiro. Então, enfim, o custo operacional dos conselhos, né, que às vezes ele tem pouca transparência para o profissional, porque ele não enxerga isso, realmente ele às vezes fica um pouco obscuro, mas não por negligência dos gestores dos órgãos. Porque ele está lá no portal dos órgãos, toda a execução orçamentária. Então, todo profissional pode ver, pode pedir vista no processo. Ou seja, é uma entidade, apesar de ser da sociedade, ela pode ter uma participação muito forte do profissional, de fiscalizar, inclusive, o próprio conselho. Ele pode participar, ele pode se eleger, ele pode ser um conselheiro, que é uma atividade pública nobre, né, que é uma atividade pública de julgar e analisar processos. Porque, em última instância, quando você cria essa rastreabilidade, você verifica essas atividades, você está ali balizando a boa conduta profissional. Então você vai dizer ali, esse profissional aqui negligenciou essa norma, essa atividade técnica. Né? Eu, por exemplo, dou aula, exatamente, eu dou aula, a gente vai dar aula aqui no CTIE, já fazendo aqui a propaganda, sobre a norma de desempenho das edificações, que é a norma NBR 15.575. Já tem data do curso? Não, ainda não, a gente vai informar, a gente informa aqui o engenharias.org. Enfim, as empresas construtoras que participam do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né, que era do antigo Ministério das Cidades, já estão sendo instadas a aderir à norma de desempenho das edificações. Então, o profissional que não observa a norma, ele está causando um dano ao consumidor, está causando um dano no meio, né? Então, ele pode ser julgado eticamente por isso. E quem julga eticamente, se você está sendo negligente, imperito, imprudente, é o conselho profissional. Ou seja, se desregulamentar, meu velho, vai ter vai virar barbárie, vai virar guerra. Vai ter mestre de obra virando engenheiro, pedreiro, exatamente, pedreiro dizendo que não precisa. Enfim. É o que eu falo sempre, eu falei no outro vídeo também sobre, depois você procura aqui no acervo dos vídeos aqui, falando em acervo técnico, a gente sempre usa a palavra legal, né? Falei sobre uma profissão chamada web design, lembra disso? Sim, sim. O web design, o cara começava mexendo no Photoshop e já virava web design. Então o que a galera fez? Agora o desenvolvedor web, ele tem vergonha de ser chamado de web designer. Ou ele é desenvolvedor web, ou ele é webmaster. Agora, web design, velho, desiste. Não é mais. É um bom paralelo. É o que poderia acontecer com a engenharia. Se todo mundo começar a fazer, o engenheiro ele vai ter vergonha de falar que é engenheiro. Vai falar qual é a nomenclatura que o cara vai usar. Exatamente. Né? E o termo usado, já viu quando a mãe diz que é o bem do filho? Aí o pessoal já fala, vai ser um engenheiro, vai ser um médico. Exatamente. Então, é uma profissão clássica, o regulamentada. prestígio vai cair o prestígio todo que a engenharia tem como Exatamente. E o pessoal diz que não, isso é uma coisa brasileira, é uma jabuticaba. Não é. Isso é regulado no mundo inteiro. Claro que o modelo brasileiro ele é sui generis. Por quê? Porque ele é um órgão que é feito pelos profissionais, mas ele tem a outorga do Estado. Então, portanto, o que você paga não é uma taxa voluntária, é um tributo, é um imposto. Você paga lá uma anuidade, é uma licença para você exercer atividade. É fato, é verdade. Quer dizer, o órgão ele pode impedir você de exercer atividade se você não estiver lá pagando. Isso não é uma reserva de mercado e nem é um cerceamento do livre exercício profissional. Não é. Isso é um controle social sobre a atividade, porque a atividade traz impacto. Assim é na medicina, assim é no direito, assim são as profissões regulamentadas.
Muita gente diz, mas lá fora não é assim. Aí você vai, na Espanha é assim, em Portugal é assim, só que você tem, às vezes, órgãos privados em que as cortes, né, o judiciário se referencia. Tem a ordem. A ordem, a gente teve agora no evento agora com o presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Se você não tem uma média acima de 7 na prova da ordem, você não pode exercer sua. Pois é, lá tem um controle, inclusive, sobre a proficiência, né, do profissional, né? Exatamente. Que é a questão da proficiência, que é o que a OAB, por exemplo, faz. A Espanha é a mesma coisa, a Espanha também estava no evento. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu conversei com uma corretora, foi corretora dos Estados Unidos, ela era corretora de time sharing, né, que é compartilhamento no tempo de uma propriedade, né? Ela só podia vender time sharing. Se ela quiser assim, não, mas eu quero vender, aí você tem que ser broker, que é um passo acima, você tem que ser dono de uma imobiliária, né? Você tem que ter 5 anos de experiência. Aí ela tirou a licença para ser broker de um segmento. Aí ela queria atuar no outro estado, aí ela teve que tirar a licença no outro estado, porque lá é por estado da legislação. Então não é verdade, cabeleireiro lá você tem que tirar uma licença, aqui no Brasil não, mas lá para você ser cabeleireiro, dito aí pelos experts aí que já foram trabalhar lá fora, você tem que ter uma licença de um órgão que te autoriza a trabalhar com aquela profissão. Então não é verdade que isso é uma coisa brasileira, que é um vício brasileiro de ter um Estado que dificulte a atividade profissional. Não é isso, né? Nós estamos tratando aqui de responsabilidade técnica, atividade ético-profissional. Vocês sabiam, isso é uma coisa que pouca gente sabe, na lei do ficha limpa, colocaram o seguinte: se o profissional for banido da profissão por um transitado em julgado no conselho profissional, ele fica impedido de exercer um cargo público, se eleger para um cargo eletivo público. Isso está na lei de ficha limpa. Por quê? Porque isso não é o julgamento colegiado que impede da pessoa se tornar candidata. Portanto, o órgão, o conselho nosso é um órgão colegiado, feito por conselheiros. Se tiver transitado e julgado lá, que você foi expulso da atividade profissional por uma falta grave que você cometeu, você não pode ser candidato, você é cassado do seu direito político. Então você veja assim, a relevância do controle social que esses conselhos geram para o conjunto e para o benefício da segurança da sociedade. Bacana, pessoal. Então, mais uma vez apresentando aqui o Rodrigo Machado, CTIE, especialista em CREA, Confia em legislação, professor também. Já vou fazer logo o jabá, né, Rodrigo? Isso. Tem aqui uma empresa no Rio de Janeiro, vou pedir para você apresentar a sua empresa, que é melhor. Aqui nós estamos aqui no Centro de Treinamento Estúdio, isso aqui é uma das salas que a gente tem, mas a gente tem aqui também um estúdio que a gente convida os colegas que querem compartilhar conhecimento, desenvolver seus cursos em formato EAD, ou presenciais, ou híbridos, né? Que procura a gente está aqui na Rua do CREA, quase em frente ao CREA do Rio de Janeiro, e quiser desenvolver projetos EAD, a gente começa desde o design instrucional até a entrega numa plataforma. A gente faz todo o trabalho aqui de transformação digital para o professor digital, tá? Vem aqui conhecer o nosso trabalho. Pessoal, um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal aí e até o próximo vídeo. Sucesso!